Romanos capítulo 8, aqui na minha Bíblia o título, irmãos, é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Então, Jesus, irmãos, ele fez uma obra completa em nossas vidas, né, irmãos? Tem feito, né? Porque a palavra fala que aquele que começou a boa obra, ele irá concluir até o dia da sua vinda. Então, Jesus começou uma boa obra e tem feito uma grande obra em nossas vidas. Aqui no versículo 1 diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus ele vem e vem nos livrando, né, irmãos, de uma tão grande condenação. Ele vem nos salvando da nossa velha vida, irmãos. Tudo aquilo que nós estávamos presos, ele vem nos libertando, vem nos salvando daquilo, né? Vamos lá em Lucas capítulo 10, irmãos, o versículo 25, irmãos. Aqui é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola aqui, Jesus ele vai deixar bem claro isso, irmãos. Bem claro essa situação. Aqui no versículo 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui esse doutor da lei perguntou para Jesus, né, irmãos? Que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, disse-lhe, né? Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, o atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, se a gente pegar essa parábola aqui, né, irmãos, a gente pode ver ela de forma bem simples assim e falar: não, o bom samaritano, né, não tinha nada com aquele homem e passou por lá, passou o sacerdote, passou o levita e não fez nada, mas o samaritano foi bom e ajudou. Mas a verdade, irmãos, essa parábola aqui, ela explica muito mais que isso, né? Essa parábola mostra a nossa situação, irmãos, a nossa situação antes de Cristo, quando Jesus nos resgatou, quando ele nos salvou, quando ele nos ajudou. Nós estávamos nessa situação, irmãos. Nós caímos nas mãos de salteadores, porque o próprio Jesus diz, lá em João 10, que todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então, nós antes estávamos mortos em ofensas e pecados, nós servíamos ao príncipe deste mundo, irmãos, nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, então nós estávamos numa situação terrível, irmãos, terrível. Nós fomos roubados, saqueados, nós estávamos meio morto, e Jesus ele veio e nos ajudou. Não tinha quem ajudasse. Né? Nós acabamos de ler, lá em Romanos capítulo 8, que o que era impossível à lei, impossível. A lei não tinha como ajudar ninguém, irmãos. A lei ela veio para condenar. Ela estava enferma pela carne. Então ela veio para condenar. Então aquele levita que era um homem, né, irmãos, que era separado para cuidar do templo, para cuidar das coisas de Deus ali, não pôde fazer nada. Ele passou de largo. O sacerdote, que é o intercessor ali pelo povo, que também é da lei, não pôde fazer nada. Passou de largo. Mas o samaritano, o bom samaritano, que não tinha nada com aquilo, que veio de um outro lugar, que veio de um mundo que não é esse, né, de um reino que não é aqui,
Ele veio de outro lugar. Ele veio, ele passou ali e viu aquela situação e ele pôde fazer alguma coisa. E esse é Jesus, né, irmãos? Esse é Jesus. Então ele foi lá e ajudou. Ele salvou aquele homem, né, irmãos? Que ele tirou daquele lugar, que os ladrões já tinham batido nele, já tinham espancado, tinha roubado ele já. Ele tirou ele de lá, levou para um lugar seguro. Ali ele cuidou de primeiro momento ali. E assim também, irmãos, ele fez com cada um de nós. Quando Jesus chega em nossas vidas, nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos debaixo de pecado, debaixo de maldição, debaixo de condenação, nós estávamos machucados, tínhamos sido roubados de tudo que era jeito, irmãos, desde o entendimento e tudo, né? E Jesus vem e nos separa, nos tira daquela situação e traz para o reino dele. Mas a obra não para ali, irmãos. Da mesma forma que esse homem aqui, a obra não parou quando o bom samaritano chegou lá e tirou ele daquele lugar, levou para a estalagem e cuidou dele. Ele precisava de cuidados ainda. E Jesus, quando ele nos resgata, irmãos, ele nos salva, nós continuamos sendo cuidado. A palavra fala aqui que o bom samaritano lá, ele jogou o azeite, né, irmãos? O azeite que representa o espírito, e também o vinho que representa o sangue. E tudo isso Jesus fez com cada um de nós. Então ele derrama o sangue dele sobre nossas vidas, ele derrama o vinho dele, né, o espírito, né, sobre nossas vidas, que é o azeite. E esse Espírito Santo, irmãos, ele cuida de nós durante todo o tempo. E aí ele diz, olha, se gastar alguma coisa para mais, quando eu voltar, eu pago, né? Eu pago. Aqui, vamos lá em Tiago, irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 13, irmãos. Então Jesus, ele nos salva, irmãos, Tiago, né, capítulo 5, versículo 13. Jesus, ele nos salva e depois disso, irmãos, nós precisamos de muitas coisas. Ele precisa cuidar de cada um de nós até o dia da sua vinda, irmãos. Até o dia da sua vinda. Então, ele nos salva e nos justifica, irmãos. Aquele que é justificado é como se Jesus estivesse pagando o preço pelos nossos pecados, os pecados que nós cometemos todos os dias, irmãos. Todos os dias nós erramos em alguma coisa e a justificação, ela paga. A justificação, ela nos livra do preço, ela nos livra do que nós teríamos que pagar e não tínhamos como. Então, ser justificado é algo muito importante, irmãos. Imagina que se nós não tivéssemos, se ele não tivesse justificado nenhum de nós, só tivesse tirado cada um de nós daquela situação e falar, a partir de agora se vira, nós iríamos cair novamente. Iríamos cair novamente. Não ia adiantar nada ele pagar o preço pelos nossos pecados. Nós iríamos voltar para o pecado. É a mesma coisa que você pegar um indigente da rua e tirar ele da rua e colocar ele num ambiente bom. Só que você não mudou a mente dele. Você simplesmente tirou do lixo, tirou da rua, trouxe para um lugar bom, mas a mente dele continua a mesma. E ele vai voltar para lá, irmãos. Não é assim? A mesma coisa é o viciado. Você pega o viciado, deixa ele um tempão separado, afastado das drogas, da bebida, só que a mente dele não muda. Né? E quando pensa que não, ele volta para lá de novo. E Jesus, ele faz diferente, irmãos. Jesus, ele nos tira da situação que nós estávamos, ele derrama o seu Espírito sobre nós, ele nos capacita cada dia, ele justifica cada um de nós, irmãos, para que o diabo não tenha poder sobre nós. Então aquele homem, ele estava seguro ali, irmãos, estava seguro dos ladrões, seguro dos salteadores, e ainda Jesus deixa os homens ali para cuidar dele o que precisasse ali, né, irmãos? E é o que ele tem feito com a gente. E aqui diz, versículo 13 aqui de Tiago 5, diz assim, ó, está alguém entre vós aflito? Irmãos, quantas vezes nós estamos aflitos? Não é assim, irmãos? É quase sempre, né, irmãos? Sempre acontece alguma coisa para a gente estar aflito, né? Sempre acontece. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão, que, irmãos? Perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí vem citando aqui, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará do que, irmãos? Da morte uma alma,
E cobrirá o quê, irmãos? E cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, imagine que naquela situação daquele homem ali, o sacerdote não podia fazer nada por ele, o levita também fez nada por ele. Ali quem ajudou foi Jesus, irmãos. Quem ajudou foi o bom samaritano. E nós, irmãos? A palavra fala aqui, ó, que se nós converter do erro, do seu caminho um pecador, nós livramos da morte uma alma, não é, irmãos? E isso cobrirá uma multidão de pecados, irmãos. Então Jesus ele disse, né, para os discípulos: se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei, todos conhecerão que sois meus discípulos, não é, irmãos? Então, se nós, irmãos, fizermos como Jesus fez, porque nós temos condições, irmãos. Jesus capacita cada um de nós para ajudar aquele que está indo para a morte, que está meio morto, né, irmãos? Está meio morto. Aquele que foi roubado, né? Aquele que foi roubado, aquele que o ladrão conseguiu minar. Se nós conseguirmos ajudar essa pessoa, nós salvamos uma alma da morte. E vai cobrir, irmãos, vai cobrir uma multidão de pecados de quem, irmãos? Nosso. Então, nós pecamos constantemente. Naquele dia, quando Jesus vier, ele vai dizer para mim, ele vai dizer para vocês assim: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está separado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, fui estrangeiro e me hospedaste, estive enfermo e foste me ver. Não é isso, irmãos? Então, essa obra que não é pela nossa capacidade, irmãos, é pela capacidade de Deus, ela ela cobre a multidão de pecados que nós cometemos. Então é como se Jesus estivesse pagando o preço sempre, irmãos. Mas ele só fez uma vez. Uma vez. Ele derramou sangue uma vez para cobrir cada um de nós os pecados. Mas ele nos deixa os seus mandamentos. E a palavra é clara, né, irmãos? Assim como ele andou, nós temos que andar também. Nós somos homens e mulheres, irmãos, capacitados para ajudar. Não é qualquer um que pode ajudar, irmãos, por mais que a pessoa queira. Por mais que a pessoa queira, ela não tem força, ela não tem condições de ajudar. Por mais que a pessoa queira amar, a pessoa não tem capacidade, ela não tem condições de amar, irmãos, com amor verdadeiro. Ela pode amar com o amor do mundo. Ela pode amar com o sentimento. Sentimento. Aí tudo bem. Mas amar como Jesus amou. Jesus, quando ele nos amou, irmãos, primeiro, porque ele nos amou primeiro, não foi nós que amamos a ele primeiro. Quando ele nos amou primeiro, nós não tínhamos nada a oferecer a ele. Ele veio e deu a vida por nós. Ele saiu do reino dele, da glória dele. E ele deu a vida por nós. Quando nós quisermos expressar esse amor, nós vamos ter que nos doar, irmãos, nos entregar. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas para poder amar, para poder exercer misericórdia, para poder perdoar. Tudo isso é necessário empregar força. É necessário, irmãos, mas a capacitação vem dele. A gente tem exemplos de pessoas que seguiram após Jesus, que seguiram junto com os apóstolos, né, nessa palavra. E, irmãos, são vários exemplos de pessoas que tiveram que abrir mão de tudo. Pessoas que tiveram que mudar a vida mesmo ali, ó, rapidamente, porque não tinha como permanecer do mesmo jeito e seguir após Jesus. As pessoas, elas acompanhavam Jesus fisicamente ali. Elas andavam junto com ele. As pessoas acompanhavam os apóstolos fisicamente ali. Andavam junto com eles. Mas nós, irmãos, o negócio é espiritual. É espiritual, não tem como nós andarmos lado a lado com Jesus fisicamente. Nós não estamos vendo ele, não tem como tocar nele, não tem como ver com os olhos carnais. Mas nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele habita em nós. Então, a palavra fala que o nosso corpo, Jesus mesmo disse, né, irmãos, lá em João capítulo 6, que a carne para nada aproveita, né, irmãos? Nada aproveita. Mas também a palavra nos diz que esse corpo que nós temos, ele é muito importante para quê, irmãos? Para glorificar a Deus, para confessar Jesus. Então nós confessamos Jesus com esse corpo. Nós glorificamos a ele com esse corpo. Então a carne não vai herdar o reino dos céus. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós temos que cuidar, irmãos, temos que zelar do nosso corpo para ser para a honra e glória de Jesus. Nós não podemos andar de qualquer jeito, irmãos. Não podemos. Não tem como seguir Jesus com presos a nada. Nós temos que deixar, né, irmãos? Deixar. Todos quantos vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. Tudo que os ladrões, que são os anjos, né, irmãos? Ali ele fala dos anjos, né? Tudo que os anjos puderam fazer para acabar com o ser humano, eles fizeram, irmãos. Eles fizeram o que eles puderam. Quando Jesus chega, o ser humano não tinha glória nenhuma, não tinha honra nenhuma, não tinha nada, nada. Estávamos todos mortos em ofensas e pecados. Todos. Não tinha um sequer. Não tinha um que tinha condições
de amar. Não tinha um que tinha fé para a salvação. Não tinha um ser liberto, nenhum. Então Jesus ele vem e ele concede tudo isso, irmãos, tudo isso. Hoje, hoje nós vemos as pessoas no mundo se perguntar para todo mundo, irmãos. Você quer vida eterna? Quero. Você quer salvação? Quero. Todos querem, irmãos, todos querem. Agora, pega o Novo Testamento e começa a pregar. Fala assim, ó, para você ter salvação, libertação, vida eterna, você precisa fazer assim, 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 assim. Irmãos, eu não dou prazo de uma hora para a pessoa desistir. A pessoa fala assim, para mim não dá, para mim não dá. Agora, no momento, não dá. Não dá. E isso as pessoas fazem com a gente, irmãos. Elas falam pra gente isso daí. Pode ver. Agora, por aí, as pessoas pregam Jesus e tá tudo certo, irmãos. E as pessoas seguem e enchem as igrejas. E enchem as igrejas e todos eles têm certeza que vão ser salvos. Todos eles têm certeza que estão sendo libertos e estão seguindo. Estão seguindo quem, irmãos? Porque quando a gente pega e prega a verdade, quando você fala como tem que se falar, as pessoas não aguentam uma hora de conversa e desistem. Não é assim? É desse jeito. Os nossos familiares é assim, são assim. Quantas pessoas já tiveram no nosso meio e desistiram porque falaram, não dá, para mim não dá. Para mim não dá. Mas por que não dá, irmãos? Se a gente pegar até em Atos lá, vai mostrar a situação daquele mágico lá, que tinha os livros, e os apóstolos pregaram, e ele vendeu, jogou fora todos os livros. Deu fim nos livros dele de magia. Os livros que custavam uma fortuna. Jogou fora, tacou fogo, sabe o que ele fez? Desfez os livros para poder seguir junto com os apóstolos. Mas aí ele queria comprar o Espírito Santo, né? E é assim, irmãos, mas as pessoas, quando elas deparam com essa palavra, elas entendem que elas têm que deixar tudo. E deixar tudo é para poucos, irmãos. Poucos conseguem, poucos querem deixar, poucos querem perder, poucos querem perder. As pessoas só querem ganhar, 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 ganhar. Elas querem vida eterna, mas querem vida boa nesse mundo. Então, os falsos profetas, eles garantem aquilo que Jesus garantiu, mas eles acrescentam algumas coisas que Jesus não prometeu. E aí as pessoas, elas permanecem. Por quê? As promessas de Jesus são maravilhosas, né? Vida eterna, ó, vai derramar o Espírito Santo, que maravilha, tudo que pedir vai ser feito. Muito bom. Mas só isso, né? Agora, chega na parte das aflições, aí não. Padecer como Jesus padeceu, aí também não. Mas aí, as maravilhas desse mundo, né? Aí também ele oferece, ele dá. Aí as pessoas já começam a mentir, né? Fala que Jesus oferece também, Jesus dá. E aí as pessoas permanecem, irmãos, permanecem desse jeito, no engano, no erro, e permanecendo com os ladrões e salteadores. Jesus não, ele tira as pessoas das mãos dos ladrões, dos salteadores, leva para um lugar seguro, cuida, né? E quando ele viermos, com certeza, cada um de nós vamos estar livre de tudo, irmãos, livre de pecado, livre de maldição, livre de condenação. Ele só vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Vamos estar seguros junto com ele. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos e em meio às lutas, tribulações, irmãos, sempre se lembrem daquele que nos salvou, aquele que pode nos ajudar em qualquer circunstância, irmãos.